né? Nós estamos em Mateus 9:32 e eu quero ministrar hoje sobre o tema o pecado que não tem perdão. O tema de hoje é o pecado que não tem perdão, porque nós vamos trabalhar não só o texto de Mateus 9:32, mas também o texto de Mateus 12:22, mas não precisa abrir agora. Deixe sua Bíblia aberta aí, no seu lugar, no seu colo. Nós vamos orar primeiro e depois nós vamos expor a palavra do Senhor. Vamos orar. Deus, louvamos ao Senhor por tua graça, pelo teu amor e tua misericórdia. Te agradecemos, Pai, porque a tua palavra tem falado em nosso meio, tem falado em nosso coração. Nós queremos ser transformados por ela, Pai. Ainda aquilo que nós cremos possa cair por terra, baseado naquilo que a tua palavra diz, Pai. O nosso pensamento não vale nada se não for baseado com os teus pensamentos, Pai. Aquilo que achamos não valemos nada se não for baseado naquilo que o Senhor já nos disse. Então, que em nome de Jesus, que nós possamos ter essa percepção, que nosso coração e nossa mente possam estar aberta e que nós possamos ser transformados por tua palavra, em nome de Jesus. Deixa a Bíblia aberta em Mateus 9:32. Daqui a pouco a gente vai ler. O tema é esse, o pecado que não tem perdão. Mas na semana passada nós vimos a questão dos dois cegos que foram curados por Jesus e foram curados mediante a fé que eles tinham, né? Que eles foram até Jesus e Jesus diz que seria feito conforme eles queriam, conforme eles criam que poderia ser feito. E aí eles foram curados da cegueira. E Jesus também lhes disse para que eles não contassem nada para ninguém depois que eles tivessem sido curados, né? Mas o que não aconteceu, a verdade é que os cegos saíram contando para todo mundo, espalharam notícias daquilo que tinha acontecido, porque era impossível, após ser curado, deixar de falar de quem os curou. E isso fez com que o nome de Jesus fosse espalhado cada vez mais, né? As pessoas começaram a ouvir falar mais o nome de Jesus, e isso fez com que muitas pessoas fossem até Jesus e se achegassem até Jesus buscando a cura e a libertação. E foi o que aconteceu logo em seguida. Agora vamos ler lá em Mateus 9:32 até o 34, que diz assim: quando eles saíram, eles os cegos, né, que agora estavam vendo, quando eles saíram, eis que trouxeram a Jesus um mudo endemoniado. E assim que o demônio foi expulso, o mudo passou a falar, e as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Algumas versões vai dizer: ele expulsa demônios pelo poder de Beelzebu. O que nós vemos nesse texto é que Jesus expulsa o demônio de um homem que chegou nele mudo. Os cegos que acabaram de sair de Jesus, eles não estavam endemoniados, eles eram apenas cegos. E Jesus apenas os curou. Esse aqui era um mudo, mas não era um mudo que precisava de uma cura. Era um mudo que precisava de uma libertação. Ele não era mudo porque ele nasceu mudo ou porque ele se tornou mudo. Ele estava mudo porque ele tinha um demônio que fazia com que ele se tornasse mudo. Pelo menos é o que lemos no texto. Que ele estava mudo, Jesus expulsou o demônio, e depois que Jesus expulsou o demônio, ele voltou a falar. E por isso que eu disse sobre o pesar desse texto, porque esse texto nos traz algumas perguntas. A primeira das perguntas: os demônios podem tornar alguém deficiente em alguma área da vida? A primeira pergunta é essa. Os demônios têm esse poder de tornar alguém deficiente em alguma área da vida, ou fisicamente? Fico com essa pergunta. A segunda pergunta: para esse tipo de deficiência, se é um demônio, se o demônio pode colocar esse tipo de deficiência, existe alguma cura humana que pode resolver esse problema? A outra pergunta. A terceira pergunta: será que Jesus expulsava demônios pelo poder dos próprios demônios? Porque um homem chega mudo, Jesus expulsa o demônio e este homem volta a falar. Isso nos gera essas três perguntas. Pessoas podem ficar deficientes por causa de demônio? Essas enfermidades causadas por demônios, se é que elas existem,
elas podem ser curadas por mãos humanas ou por alguma ciência humana? E a terceira, será que de fato Jesus expulsava demônios pelo poder do próprio demônio? E aí, baseado nessas perguntas, eu quero responder com você. Mas agora em Mateus capítulo 12, versículo 22. Abra aí sua Bíblia e deixa ela aberta em Mateus capítulo 12, versículo 22. E aí a primeira pergunta que nós vamos responder é essa: se existem deficiências físicas por ocasião de possessão demoníaca? Aí Mateus 12, 22 diz assim: então trouxeram a Jesus um endemoniado, cego e mudo. Jesus o curou, e o homem passou a falar e a ver. Esse aqui já é outro. Aquele lá, ele era só mudo. Jesus expulsou o demônio, ele voltou a falar. Esse aqui não era só mudo, ele era mudo e ele também era cego. E aí, quando Jesus expulsa o demônio desse homem, ele volta a falar e ele volta a ver. Será que existe possessão demoníaca que faz uma pessoa ficar enferma? Vamos tentar entender isso, preste atenção. Nós sabemos que todo homem nasceu caído após Adão. Nós sabemos que todos nós nascemos caídos. E o homem sem Cristo se torna uma moradia para Satanás. Nós sabemos que nasceu caído porque Paulo diz isso em Romanos capítulo 3, versículo 23, ele diz: porque todos caíram e destituídos foram da glória de Deus. Ninguém nasce perfeito e vai se perdendo. Nós nascemos perdidos e por causa da justificação de Jesus, nós vamos nos santificando. Ou seja, nascemos caídos e depois somos resgatados para nos santificar em Cristo Jesus. E a única forma de sermos resgatados, segundo Colossenses capítulo 1, versículo 13, é por causa de Jesus, porque Colossenses diz: nós fomos resgatados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do teu amor. Só é resgatado quem não tem condição de sair de um lugar sozinho. O corpo de bombeiro não é acionado se uma pessoa consegue sair do lugar sozinho. O prédio não está pegando fogo, vai ligar para o bombeiro para quê? Não tem necessidade. Só é resgatado alguém que não consegue sair da situação sozinho. Ou seja, éramos caídos, éramos destituídos da glória de Deus e Jesus nos salvou. Mas antes de Jesus salvar o homem sem Cristo, ele é uma moradia de Satanás. Mas preste atenção nisso. Muitas dessas pessoas que são moradias de Satanás hoje, muitas delas talvez não serão salvas, não serão encontradas por Jesus. Muitas pessoas viveram a vida toda, não foram encontradas por Jesus e foram condenadas ao inferno, mas nunca manifestaram um demônio na vida. Existem muitas pessoas que estão no inferno nesse exato momento, não tem mais chance de salvação, porque não foram encontradas por Jesus em vida, portanto não tem mais chance, e nunca manifestaram um demônio. Nunca talvez beberam um copo de álcool em sua vida. Nunca usaram nenhum tipo de droga, nunca se prostituíram. Existem pessoas que não foram encontradas por Jesus, nunca manifestaram um demônio e estão agora no inferno, mas nunca manifestaram nenhum demônio na vida. E por que elas estão lá? Porque obras não salvam. Era um bom homem, era um bom pai, era um bom marido, fazia umas coisas para sua família, era um bom funcionário, mas obra não salva ninguém. Preste muita atenção nisso, irmãos, porque essa é uma discussão que se tem quando se fala que a pessoa foi perdida ou foi salva. As pessoas dizem: mas era uma pessoa tão boa. Mas se encontrar com Jesus, irmão, ninguém vai ser salvo. A única forma de ser salvo é sendo encontrado por Jesus. Então pode ter sido uma boa pessoa, pode ter sido um bom marido, pode ter sido um bom pai, mas se não foi encontrado por Jesus, a pessoa não foi salva, mas também não manifestou nenhum demônio. Mas algumas pessoas, durante a sua vida, talvez manifestaram demônios,
ou foram até usadas por Satanás de maneira extrema e foram possuídas na sua vida de maneira extrema, a ponto de que pudessem ter até deficiência física em suas vidas. Preste muita atenção nisso. Existem pessoas que foram possuídas por Satanás, tiveram uma vida extremamente endemoniada, a ponto de que sofreram até deficiência física. Nós podemos ver isso no livro de Mateus, no capítulo 22, que nós lemos agora, 32, que nós lemos agora. Podemos ver isso no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 22, que lemos agora, que estavam endemoniados, e mesmo assim, depois de expulsar o demoniado, eles foram curados. E também podemos ver isso no livro de Lucas, no capítulo 3, no versículo 10, que diz assim, deixa eu ler para vocês. Certo sábado, Jesus ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente, havia 18 anos, e ela andava encurvada, e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus a chamou na frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhes impôs a mão e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Nós vemos exemplos bíblicos de pessoas que não foram só possessas de demônios, e essa possessão demoníaca as tornou deficientes físicos. Não sou eu que estou dizendo. Não é um exemplo que eu estou te dando de um documentário que eu vi. São exemplos bíblicos de pessoas que ficaram endemoniadas, não foram encontradas por Jesus, e os demônios fizeram com que elas tivessem algum tipo de deficiência física. Mas aqui nós precisamos observar algumas coisas. Primeira coisa, nem toda doença é demoníaca. Porque senão nós vamos entrar num limbo de que a pessoa chega doente, nós vamos expulsar demônio. A pessoa foi diagnosticada com alguma coisa, aí ela chega em nós dizendo, fui diagnosticado com tal coisa, vamos orar para o demônio ser expulso. Nem toda doença é demoníaca. Primeiro ponto. Segundo ponto, sim, biblicamente nós aprendemos e entendemos que o demônio tem esse poder. Ele tem o poder de fazer com as pessoas, mediante, obviamente, a toda a autoridade de Deus, mas ele tem o poder de tornar uma pessoa deficiente. Por exemplo, em Jó, ele colocou doenças no corpo de Jó, porque Deus autorizou, dizendo, você pode tocar na sua pele, você pode tocar na sua saúde, você não pode tirar a vida. Então o diabo tem esse poder de colocar doença nas pessoas. E terceiro ponto, ele não tem poder só para colocar doença, ele também tem poder para curar as pessoas, quando isso lhe é permitido por Deus. Por quê? Porque o diabo não é autônomo. O diabo não trabalha como um CNPJ. Martinho Lutero diz que o diabo é o diabo de Deus. Então o diabo não tem liberdade para ele fazer o que ele bem entender, da forma que ele quiser. Então nós entendemos que o diabo tem poder, o diabo pode fazer, mas ele não é autônomo. O diabo, ele tem a ordem de Deus para fazer aquilo que ele está fazendo. Segura aí. No caso de Mateus 12, esse cego e mudo, ele estava cego e mudo por causa de um demônio. Ele não estava cego e mudo porque nasceu cego e mudo. Ele estava cego e mudo por causa de um demônio. Isso nos faz entender que sim, uma pessoa pode ficar com deficiência física por causa de Satanás. Primeiro ponto é esse. O segundo ponto desse texto que nós vamos ler agora é que mesmo assim, mesmo mediante um endemoniado que foi curado e liberto, existia uma multidão que reconheceu quem era Jesus. Olha só o que diz o versículo 23. E toda a multidão se admirava e dizia, não seria este por acaso o filho de Davi? Já disse para você semana passada, o que representa essa fala, filho de Davi? É mediante uma profecia que Natã fez a Davi, dizendo que da casa de Davi viria o Messias, o Salvador, aquele que iria nos salvar. E as pessoas estavam reconhecendo, olhando para Jesus e dizendo, os cegos estão vindo
estão sendo curados, os endemoniados estão sendo libertos, os mortos estão ressuscitando. Esse homem, as características desse homem são as características de quem Natã dizia que viria o Messias sobre a descendência da casa de Davi. E muitas dessas pessoas glorificavam a Deus, porque estavam tendo a oportunidade de presenciar na sua geração aquele que foi anunciado desde lá do Éden. As pessoas estavam dizendo, nós estamos tendo a oportunidade de presenciar aquele que foi anunciado lá no Éden ainda, aquele que foi anunciado por todos os profetas, aquele que foi anunciado por Isaías, aquele que foi anunciado por Jeremias, aquele que foi anunciado por Miqueias, aquele que foi anunciado pelos profetas. Nós agora temos a oportunidade de presenciar e ver que ele está no nosso meio. As pessoas estavam reconhecendo que Jesus era o filho de Davi por causa das obras que ele estava fazendo. Mas muitas dessas pessoas não estavam não só acreditando, mas também estavam zombando do Filho de Deus. É o que diz o versículo 24. Olha só o que diz. Mas Jesus, mas os fariseus, ouvindo isso, diziam, este não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Presta atenção, irmãos. O povo estava dizendo, filho de Davi. Os fariseus, estudantes da lei de Deus, estudantes da lei mosaica, estavam dizendo, ele está expulsando demônios, mas os demônios que ele está expulsando é por outro demônio. Os demônios que ele está expulsando não é uma obra de Deus, é uma obra de outros demônios. E o que é Beelzebu? É uma divindade das mitologias cananeias, que foram adoradas, basicamente, Baal e a todas as divindades que o povo de Israel e o povo de Canaã adorou durante todo esse tempo. E eles tinham Beelzebu como o maior dos demônios. E baseado nisso, eles estavam dizendo, não é Deus. Estão expulsando por outro demônio. Não é Deus que está fazendo isso. Ele está expulsando o demônio através de outro demônio. Tem um maior que está fazendo com que ele expulse. E aparentemente, essa expulsão estava dividindo o império de Satanás, jogando contra o próprio time. Porque eles estavam dizendo, existe um maior que está expulsando os menores. E aí o que nós podemos entender com isso? Que os críticos de Jesus preferiam crer que o demônio estava expulsando outro demônio, a crer que Jesus estava curando, estava expulsando demônios pelo poder de Deus. Eles estavam preferindo crer, ele está expulsando demônio, mas não é porque Deus está fazendo, é porque os demônios estão fazendo isso através desse homem, e por isso ele estava expulsando. Eu quero abrir essa aspas de novo, eu disse isso semana passada. Existem pessoas que conhecem muito sobre a lei de Deus, mas conhecem pouco sobre Deus. Existem pessoas que conhecem muito sobre a teoria, mas conhecem pouco sobre a prática. É por isso que a nossa leitura bíblica, ela deve ser acompanhada pela oração, porque senão nós nos tornaremos homens frios em nossa fé. As pessoas dizem, a teologia mata. Não, mas a teologia não mata ninguém. O que mata é uma teologia fria, um texto lido na sua caractere, simplesmente pelo texto, sem nenhuma oração acompanhando, sem nenhuma espiritualidade acompanhando. Porque se nós fizermos isso, uma oração seca da Bíblia, sem entendermos que o autor da Bíblia está ao nosso lado nos acompanhando, nós nos tornaremos pessoas frias, que conheceremos a lei, mas não conheceremos o Deus da lei. E era o que estava acontecendo com os fariseus. O povo dizia, filho de Davi, os fariseus diziam, ele está expulsando demônios por demônios. Mas Jesus lhes respondeu, olha só no versículo 25 ao 27. Mas Jesus, sabendo o que pensava, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como então o reino subsistirá? E se eu expulso
os demônios por Beelzebu, por quem os filhos de vocês o expulsam? Olha o que Jesus está dizendo. É impossível fazer isso. Não há possibilidade de Satanás trabalhar para expulsar Satanás. Se assim fosse, eles seriam desorganizados. Porque imagina a bagunça. Um demônio está possuindo a vida de uma pessoa, aí invoca outro demônio para expulsar a vida dessa pessoa. Qual é a lógica disso? Isso nos mostra que até no inferno existe união. Jesus está dizendo que o demônio, o Satanás e os seus demônios são organizados. Ele não expulsa demônio por outro demônio. Diferente do que as pessoas estavam pensando, Satanás não tem essa bagunça de eu vou expulsar o demônio do outro demônio que está lá. A pessoa está endemoniada, então eu vou invocar um demônio maior para que... Irmão, isso é coisa de desenho animado. O pensamento dos fariseus é coisa de desenho animado. Aí Jesus está dizendo, não, existe organização. Se Satanás expulsa Satanás, o reino está dividido. E se o reino está dividido, não há como existir união nisso. O inferno não consegue prevalecer se houver falta de união. E o que Jesus está dizendo, irmãos? É impossível expulsar demônios baseado em duas coisas. Primeiro, é impossível expulsar demônios com poderes humanos. E também é impossível expulsar demônios por eles mesmos. Então não existe um endemoniado expulsar demônio de outra pessoa. A pessoa está endemoniada, vem outra pessoa endemoniada e diz, eu te expulso pelo poder do meu demônio que é maior do que o seu demônio. Não existe isso. Biblicamente é improvável que isso aconteça. Nós entendemos que, biblicamente, que no inferno tem uma hierarquia. E não pode. Jesus está dizendo, é impossível com que isso aconteça. Há organização no inferno e um demônio não pode expulsar outro demônio. Jesus dizendo, o pensamento dos fariseus é ilógico. Não pode acontecer isso no inferno. O que você está pensando, não existe lógica nisso. Aí Jesus vai dizer como é que ele podia expulsar demônios. Olha só no versículo 28. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E só então saquear a casa dele? Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Olha só o que Jesus está dizendo. Não é assim que se expulsa demônio. Demônio não se expulsa com outro demônio. A única forma de expulsar demônios é pelo Espírito de Deus. E no nosso caso, é pelo Espírito de Deus, em nome de Jesus. Então, como filhos de Deus, nós não devemos temer demônio algum. Preste muita atenção nisso, irmãos. Como filhos de Deus, nós não devemos temer demônio algum. Por quê? Porque nós não expulsamos pelo nosso nome. Biblicamente dizendo, a única forma de expulsar demônios é pelo Espírito de Deus, baseados no nome de Jesus. Porque ao meu nome não acontece nada, mas ao nome de Jesus, o diabo estremece. Ao nosso nome não tem possibilidade de acontecer nada, mas ao nome de Jesus, o diabo e o inferno estremecem. Quando Jesus chega na terra, ele inaugura a cidade de Deus dentro da cidade dos homens. E a partir desse momento, o diabo não tem poder perante a Jesus. Portanto, um filho de Jesus bem posicionado e sabendo quem ele é, com uma oração em nome de Jesus, o demônio tem que ser expulso. Jesus diz, não é por demônios, não é no poder do homem, mas é no poder do Espírito Santo de Deus que o demônio tem que ser expulso. Aí vem a pergunta, e se o demônio não sair depois que eu orar em nome de Jesus? Se o demônio não sair, se você orar em nome de Jesus e você é um filho de Deus, pode ser que não seja um demônio. Porque qual é a lógica? Se o demônio não sair em nome de Jesus, vai sair em nome de quem, irmão? É a história que tem em uma dessas igrejas famosas, televisivas, que eu sempre gosto de dizer, que o homem dizendo,
Eu estava orando pelo demônio muito tempo e ele não saiu. Eu orava e ele não saía. Aí eu me revoltei e mandei o demônio sair no meu nome e o demônio saiu. Se o demônio não sai em nome de Jesus, vai sair no nome de quem? Não, eu orei muito, eu jejuei muito, então eu vou lá e vou mandar ele sair no meu nome e ele vai sair. Eu orei muito, eu pedi muito, então eu vou lá agora e vou mandar o demônio sair e ele vai sair. Não tem como. A única forma do demônio sair é pelo Espírito de Deus, em nome de Jesus. Você está comigo, irmão? E aí Jesus diz, não tem possibilidade. Quem está comigo é por mim. Quem não está comigo é contra mim. Não há possibilidade de você estar do lado dos demônios e estar do meu lado. Não há possibilidade de você estar do lado dos demônios e expulsar demônios. Apenas quem está com Jesus tem poder sobre os demônios por causa do nome de Jesus. Por causa do nome de Jesus que faz com que o inferno se estremeça. E aqui está o caso dos fariseus. Preste muita atenção. Os fariseus estavam dizendo, ele só expulsa demônios por causa de Belzebu, que é o maior dos demônios. Ele só faz com demônios porque tem um demônio maior nele que faz com que ele expulse os outros demônios. Aí Jesus os alerta, dizendo, não. E o que vocês acabaram de cometer é o mais grave que o homem pode cometer. É um único pecado sem perdão. Olha só o que diz o versículo 31 e 32. Por isso, digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado. Nem neste mundo, nem no porvir. Olha só o que Jesus está dizendo, irmãos. Fale de mim. Quer falar de mim? Fale de mim. Mas qualquer um que cometer isso que vocês estão falando, falar isso que vocês estão dizendo, não terá perdão. Então, qual é o único pecado sem perdão? O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? A blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir ao diabo uma obra que é Deus que está fazendo. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo baseado no texto bíblico? É atribuir ao diabo uma obra que é Deus que está fazendo. Porque Jesus estava expulsando os demônios, dizendo, saia. E eles estavam dizendo, você está fazendo isso por causa de demônios. Jesus está dizendo, não, vocês não podem fazer isso. Porque o que eu estou fazendo é pelo Espírito de Deus. E o que vocês estão fazendo é um pecado sem perdão. Jesus pode salvar o drogado? Pode. Jesus pode salvar o mentiroso? Pode. O invejoso, o prostituto? Pode. Mas ele não pode salvar aquele que blasfema contra o Espírito Santo, ou seja, aquele que atribui ao diabo uma obra que é Deus que está fazendo. Esse pecado não tem perdão. Não adianta orarmos para esse tipo de pecado. Alguém que viu Jesus fazer alguma coisa e disse, não é Jesus que está fazendo, é o diabo que está fazendo. Isso não vem da parte de Deus, isso vem da parte do diabo. Esse tipo de oração não funciona para aquele que blasfemou contra o Espírito Santo, um detalhe, de forma consciente. Alguém que fez isso de forma consciente, ele não tem perdão pelos pecados. É impossível esse homem ser salvo, porque ele cometeu um pecado imperdoável, segundo Jesus nos disse. Agora, se alguma pessoa cometer esse tipo de pecado, ela não será salva. Algumas observações importantes, presta atenção nisso. A primeira observação, a salvação não é um departamento nosso. Não é. Jesus salva quem ele quiser. Isso é importante dizermos. Não cabe a mim e a você dizer quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. A salvação é o departamento de Jesus, portanto ele salva quem ele quiser. Segunda coisa,
biblicamente, nós cremos que um crente verdadeiro nunca cometerá essa blasfêmia, porque ele é conduzido pelo Espírito. Então, primeiro, salvação não é um departamento meu nem seu, é um departamento de Deus. Ele salva quem ele quiser. Segunda coisa, um crente verdadeiro, ele é conduzido pelo Espírito, portanto, jamais ele cometerá esse tipo de blasfêmia. Por quê? Porque ele é habitado pelo Espírito Santo, portanto, ele não tem capacidade em si mesmo de cometer esse tipo de pecado. E a terceira coisa, se você tem medo de já ter tido cometido esse pecado, fique tranquilo, porque só o medo já é sinal de que você não blasfemou contra o Espírito Santo. Porque esse tipo de pecado endurece e enrijece o coração da pessoa, a ponto de que ele não se arrepende. Então, só o ponto de você pensar, será que eu já blasfemei contra o Espírito Santo? Será que eu já cometi esse pecado? Será que eu já olhei alguém fazendo alguma coisa e atribuí ao diabo uma obra que Jesus quer estar fazendo? Será que isso faça com que eu não seja salvo? Só de você estar pensando isso, quer dizer que você não cometeu esse tipo de pecado. Portanto, irmãos, só existe um tipo de pecado que não tem perdão. Qualquer outro pecado pode ser perdoado, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí você pode dizer, eu cometi outro tipo de pecado, e eu acho que esse pecado não tem perdão. Fique tranquilo, peça perdão, abandone, confesse e deixe, porque você pode alcançar a misericórdia do Senhor. Porque todo pecado pode ser perdoado, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Você está comigo, irmão? Vamos às aplicações práticas do que esse texto pode nos dizer. Primeira coisa que nós podemos aprender é que o diabo tem poder. Ele tem poder. Mas só Deus é todo-poderoso. O diabo tem poder para colocar doença. O diabo tem poder para curar pessoas. O diabo tem poder para fazer muita coisa. Mas só Deus é todo-poderoso. Ele pode sim fazer algumas coisas. Mas só Deus pode fazer tudo. Portanto, nós devemos temer a Deus e não ao diabo. O nosso temor tem que ser para com Deus e não para com o diabo. Olha só o que diz Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Então, nosso temor não é contra o diabo, porque ele tem poder? Tem. Mas só Deus tem todo o poder. E ele pode fazer aquilo que ele quiser. E ainda que o diabo faça alguma coisa que não esteja sob o nosso controle, nós podemos entender de que Deus nunca foi pego de surpresa. Assim como na vida de Jó, que foi pego de surpresa, não esperava nada e aconteceu tudo. Deus não foi pego de surpresa. Deus não estava no céu, como eu gosto de brincar, fazendo alguma coisa, e de repente, Jó começa a orar e chega os anjos desesperados dizendo, onde o senhor estava esse tempo todo? A vida de Jó, o que aconteceu lá? Está todo doente, cheio de coisa no corpo, perdeu tudo. Aí Deus desesperado, tentando fazer uma reunião para resolver o problema de Jó. Não. O diabo tem poder, mas só Deus tem todo o poder. Portanto, o que devemos temer não é o diabo. Porque em nome de Jesus, o diabo tem que bater em retirada. Nós não devemos temer ao diabo. Ele é inimigo de nossas almas? Sim. Mas nós não devemos temer ao diabo. Nós devemos temer a Deus. Porque ele sim tem todo o poder e pode fazer o que quiser conosco. A segunda coisa, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo, todos os pecados têm perdão. Tira a blasfêmia contra o Espírito Santo. Todos os outros pecados têm perdão. Porque o perdão não é mérito nosso. Você não merecia perdão. Eu não merecia perdão. Mas Jesus quis nos perdoar. O perdão não é merecimento meu.
A salvação não é merecimento nosso, mas nós fomos salvos e nós fomos perdoados porque Cristo quis nos salvar e quis nos perdoar. E assim sendo, perdoados em Cristo Jesus, nós cremos que o Espírito que age em nós nunca nos deixará blasfemar contra Ele. Então fique tranquilo. Porque por mais pecador que você seja, se você foi salvo por Jesus, se você é habitado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo nunca deixará com que você blasfeme contra Ele. Você não será capaz de olhar uma obra que é Jesus que está fazendo e dizer, é o diabo que está fazendo. Porque você foi comprado pelo sangue de Jesus na cruz e é habitado pelo Espírito Santo. Terceira e última coisa. Por causa do nome de Jesus, nós não devemos e não precisamos mais temer a nenhum tipo de demônio. Nenhum. Por causa do nome de Jesus, não há demônio que possa nos colocar medo, irmão. Não há demônio. Então, portanto, se você tem tido, talvez, experiências ruins com Satanás, que isso acontece com algumas pessoas. Se você é um filho de Deus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, você não deve temer a demônio algum. Porque, ao nome de Jesus, o demônio não prevalece. O inferno não prevalece. Satanás não prevalece. Então, se você é filho de Jesus, você pode saber, você deve saber que o diabo pode nos atribular, pode, ao derredor. Ele pode fazer coisas do lado externo. Ele pode fazer coisas com que ter se preocupado. E se você não tomar cuidado, ele pode deixar atribulado pelo lado de fora. Mas nos controlar jamais. Nos possuir jamais. Porque nós fomos comprados e resgatados por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então você não deve temer a demônio algum. Não tema a demônio nenhum. Não tema a nada. Se você está passando por situações, talvez, na sua casa, no seu trabalho, e você percebe que não é normal, que não é natural, que é coisa demoníaca, não tema a demônio algum, porque orando em nome de Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, o diabo não tem poder sobre a sua casa, sobre a sua vida e em nenhum lugar que você esteja. Fica de pé no seu lugar, vamos orar. Nós não devemos temer mal algum. Porque nós somos filhos do Deus vivo. E o diabo não tem poder sobre nós. Tenha essa consciência. Se te preocupa ter cometido blasfêmia, a preocupação é sinal de que você não a fez. Isso te dá essa certeza de que você foi salvo e está sendo conduzido para viver com o Senhor. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Deus, louvamos ao Senhor, Pai, por Tua graça, pelo Teu amor e porque fomos resgatados na cruz do Calvário, Pai. O Teu amor tem nos encontrado, nós sabemos disso, Pai. O Senhor nos resgatou e tem nos dado nova vida. E nós não tememos mal algum, porque o Senhor está conosco, Pai. Nós não tememos ao inimigo, porque o Senhor está conosco. Pai, tranquilize o nosso coração para que possamos saber que se nós fomos comprados, Pai, nós não podemos ser perdidos pelo Senhor, Pai. Porque o Senhor diz isso. O Senhor diz que nos resgatou. O Senhor diz, Pai, que aqueles que estão no Senhor, o Senhor não os perde. Então, Pai, baseados nisso, nós estamos orando ao Senhor essa noite. Te agradecemos por esse perdão, te agradecendo por essa graça, te agradecendo por esse amor, Pai, sendo conduzidos por essa salvação eterna e sabendo, Pai, que o diabo não tem poder contra nós. Ele pode nos atribular, Pai, mas nós, em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus, nós somos resgatados e não tememos mal algum, porque o Senhor está conosco, em nome de Jesus. Amém. E se você pode, aplauda Jesus.